Quando foi que aquela pessoa achou que tinha tanto poder sobre a sua vida? Em qual momento ela começou a achar que podia opinar sobre suas escolhas? Sobre relacionamento, sobre seu trabalho, sobre sua família, sobre as decisões que você nem pediu opinião. E é curioso, porque quando isso acontece, normalmente o primeiro pensamento que vem na nossa cabeça é: nossa, que pessoa intrometida. Meu Deus do céu, que pessoa biduda, fica, dando opinião onde eu não pedi, dando pitaco. E talvez ela seja, mas esses dias eu comecei a pensar em uma outra possibilidade. Talvez algumas invasões não comecem como uma invasão, talvez elas comecem com um convite. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara, muito clara mesmo. Esse vídeo não é sobre desconfiar das pessoas, também não é sobre dizer que ninguém merece conhecer a sua vida, que você não pode compartilhar nada com ninguém. Muito pelo contrário, eu acho que nós precisamos de outras pessoas, que nós precisamos de amizade, nós precisamos abrir nosso coração para outras pessoas fazer parte ali. Precisamos de gente que sente ao nosso lado quando a vida fica pesada, que a gente possa ter alguém para confiar. Precisamos de alguém para poder ligar e dizer: olha, hoje eu não tô muito bem. O problema nunca foi compartilhar. O problema é quando compartilhar começa a significar entregar uma coisa que você nunca quis entregar, porque existe uma diferença enorme entre dar acesso e entregar autoridade. E talvez essa seja uma das diferenças mais importantes que quase ninguém ensinou pra gente. Imagina uma cena. Você teve um dia difícil, uma discussão, uma decepção, uma dúvida. Pega o celular e liga pra alguém que você confia. Você não liga porque aquela pessoa vai resolver o problema. Você liga porque algumas dores ficam mais leves quando a gente encontra algum lugar seguro pra poder descansar. Você fala, a pessoa escuta, talvez te abrace, ore por você, talvez só diga: meu, fica bem, vai passar. Às vezes a gente não precisa de resposta, a gente só precisa ser ouvido, ser acolhido. Só que assim, a vida continua. Você depois vai pegar, vai voltar naquele assunto, depois volta de novo, depois pergunta ali o que aquela pessoa acha, conta como as coisas evoluíram, conta como elas regrediram, mostra uma mensagem, explica detalhes, e sem perceber, você vai convidando aquela pessoa pra caminhar ao seu lado naquela história. E isso não é errado. O problema é que muitas vezes, enquanto você acredita que tá dividindo ali um peso, a outra pessoa começa a acreditar que também recebeu um lugar nas decisões. Ela conheceu um capítulo ali, mas começa a agir como se tivesse conhecido o livro inteiro. Enquanto eu escrevi esse vídeo, esse roteiro, eu percebi uma coisa dentro de mim. Eu me analisei. Talvez eu nunca tivesse mostrado pra pessoa onde terminava aquele convite ou onde começava o limite, porque toda vez que fazemos a pessoa o nosso lugar de desabafo, o nosso lugar de conselho, o nosso lugar de validação, nós estamos ensinando sem dizer nenhuma palavra qual espaço ela pode ocupar na nossa vida. Depois a gente acaba ficando surpreso quando ela continua ocupando aquele espaço. E olha que isso não é culpa, é uma espécie de consciência. É uma consciência que nunca vem pra condenar, ela vem pra devolver a liberdade, porque se eu participei da construção dessa dinâmica, eu também posso reconstruir. Então chega aquele dia que você nem comentou sobre o assunto, a pessoa vai e comenta. Você não pediu opinião, você já decidiu, mas ela tenta convencer você a mudar de ideia. E você começa a pensar: mas eu nem perguntei, a pessoa fica se intrometendo. Talvez ela realmente esteja tentando ajudar. Talvez ela ache que vocês ainda estão naquela conversa de meses atrás, porque pra ela nada mudou. Às vezes esperamos que as pessoas respeitem um limite que nunca foi comunicado, porque o limite é seu. E muitas vezes essa pessoa não sabe que ultrapassou um limite, ela continua ocupando aquele espaço que você sempre permitiu pra ela. E talvez aqui existe uma conversa que precisa acontecer. Não uma conversa pra machucar, não é pra você envergonhar aquela pessoa ou constranger, mas é uma conversa pra reorganizar a relação. Porque às vezes nós esperamos que as pessoas adivinhem o limite, que nunca a gente teve coragem de comunicar. Algo tão simples de dizer: poxa, muito obrigado por se preocupar comigo, eu sei que você quer o meu bem, mas essa parte aqui da minha vida eu decidi conduzir de outra forma. Ou você pode pegar e falar assim: eu gosto muito de conversar com você, eu amo como você me acolhe, mas esse assunto aqui eu prefiro guardar um pouco mais. E você percebe que você não tá diminuindo ninguém, nem ofendendo, nem chutando a pessoa, você tá só reposicionando a relação. Tá mostrando aonde termina aquele acesso. Porque o relacionamento saudável, ele precisa de limite saudável. E limite não é uma parede que você impede a pessoa de ir, é uma porta. Você só não vai deixar ela ficar aberta o tempo todo. E eu acho muito bonito pensar nisso, porque estabelecer limite também é uma forma de carinho. Carinho com quem tá do outro lado, com carinho com você mesmo. Porque se você nunca
mostrar aonde termina esse espaço, como alguém vai saber, assim, até onde pode entrar? Mas agora existe um outro tipo de pessoa. Essa pessoa, assim, nunca recebeu acesso nenhum, nunca viu a história inteira, nunca perguntou como você tava. Ela vem falar com você, nunca pra saber sobre você. Ela quer saber de você. Sempre tem uma segunda intenção. Ela deixa o veneno, deixa alguma coisa ruim, uma coisa podre e leva alguma informação, alguma coisa. E mesmo assim, ouviu algum comentário, viu alguma postagem, ela deduziu alguma coisa, escutou uma conversa pela metade, pronto. Já tem uma opinião formada. Como eu costumo dizer, são pessoas abelhudas. São pessoas intrometidas. Eu sempre fiquei curioso como algumas pessoas conseguem ter tanta certeza sobre nossas histórias. Nem foram convidadas a saber. Talvez porque seja muito mais fácil organizar a vida dos outros do que enfrentar a própria vida. A parte mais difícil, porque não adianta reorganizar quem entra na nossa casa se a gente continua deixando a porta aberta pra todo mundo. Eu falo isso olhando muito pra mim. Teve muitas fases da minha vida que eu acabei contando tudo. Eu contei uma decisão antes de decidir, um sonho antes de criar raiz, contei uma briga que tinha acontecido recentemente, contei uma insegurança que tava presente na minha vida, contei os planos que eu tava planejando pra amanhã, e depois eu estranhei quando começou a aparecer 10 opiniões diferentes. Ser compreendido não é a mesma coisa que ser exposto. E nem toda dor precisa virar assunto. Nem toda decisão precisa virar uma enquete. Nem toda batalha precisa de uma plateia. Eu sei que isso pode soar muito duro, mas a gente também precisa parar de ser boca de sacola. Sim, não é só o outro que é boca de sacola, a gente também tem boca de sacola. Nem toda história precisa ser contada enquanto ainda ela tá sendo escrita. Nem toda dor vai precisar virar assunto. Nem todo sonho precisa ser anunciado aos quatro ventos. E não é porque existe vergonha, é porque ainda existe fragilidade. Eu gosto muito de pensar nas sementes, né, na natureza. Ninguém planta uma semente hoje e amanhã já cava a terra pra ver como ela tá crescendo. Toda vez que você desenterrar uma semente, você acaba interrompendo o processo. E esse processo precisava de silêncio para poder crescer e se desenvolver. Precisava de tempo, criar raiz ali antes de sair da terra. Alguns sonhos, alguns relacionamentos, alguns recomeços, alguns projetos, eles precisam primeiro criar raiz antes de conhecer os olhares, expectativas de todo mundo, porque nem todo mundo vai entender aquilo que ainda tá nascendo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nem tudo foi feito para ser mostrado imediatamente. Algumas coisas, elas foram feitas para amadurecer primeiro. A gente tem tanta pressão de mostrar os frutos, né? A gente fica tão empolgado que esquece das raízes que vão crescer ali longe dos aplausos. Nem tudo que tá em silêncio ele vai estar parado. Algumas mudanças profundas acontecem embaixo da terra. Essa mudança que ninguém tá vendo, seja assim exatamente a que tá criando raízes dentro de você. Às vezes o silêncio não é medo. É puro e simples cuidado. A nossa vida é como uma casa e tem gente que você vai convidar pra entrar na sala, outras pessoas você vai convidar pra ir na cozinha. Poucas conhecem os quartos dessa casa. E quase ninguém deveria entrar nos lugares onde você ainda tá reformando, né? Só que às vezes a gente abre a porta da sala e sem perceber a pessoa já tá organizando os móveis no quarto. E é uma loucura. Você falou, meu Deus, calma. E talvez a maturidade não seja construir muros, mas aprender a fechar algumas portas, deixar trancada, né? Ficar atento. E não porque você deixou de amar as pessoas que antes já tiveram acesso, mas porque nem todas as pessoas precisam ter a chave da sua casa. É muito diferente de você convidar e a pessoa, você mostrar que ela tem que ficar ali, do que você entregar a chave e falar, ó, vem quando você quiser. E isso não é fazer de você alguém frio, mas de você alguém que aprendeu o valor da própria intimidade. Porque vulnerabilidade é um presente. E os presentes, eles não são entregues pra qualquer pessoa. Agora sim, se essa conversa fez sentido pra você, eu queria deixar duas perguntas. Existe alguém hoje na sua vida que ocupa algum espaço que você sente que talvez precisa ser reorganizado? Existe alguma porta que você continua deixando aberta, mesmo já sabendo que é hora de fechar? Eu quero que você pense nisso com carinho. Não é pra você viver desconfiado e falar, não vou mais falar com ninguém. Meu Deus, acabou. Mas é pra você aprender a cuidar daquilo que Deus confiou a você, né? A sua história. A sua história merece sim ser ouvida, merece sim ser contada, mas principalmente merece ser confiada às pessoas certas. Eu desejo muito que você cuide da sua história. Ela é um dos bens mais preciosos que você tem. Um abraço, que Deus ele continue abençoando a sua caminhada e até o próximo vídeo.